pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Rafael Moraes, né, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse início de 2022. Eu acredito que nada mais justo do que começar o ano, os primeiros vídeos do ano, pensando no que a gente vai fazer nesse ano de 2022. Então, uma boa notícia é que houveram chuvas agora no final do ano passado para o início desse ano. Então, como resultado disso, vocês estão vendo aí ao fundo várias flores de pitaia começam a sair, né? Eu reclamei o ano passado muito sobre a questão hídrica. A gente teve bastante problema, ainda está tendo bastante problema porque as chuvas estão sendo suficientes para molhar o solo, mas a gente não teve chuva o suficiente ainda para gerar um acúmulo de água nos reservatórios, né? Mas a gente vai pensar bastante aí nesse planejamento de 2022, espera-se que seja um ano com precipitação bem melhor do que foi o ano anterior e a gente vai conseguir obter os nossos resultados aí com bastante esforço e perseverança, né? O que a gente está planejando agora para esse 2022? Primeiro, o plantio aí de uma nova área de pitaia pequena ainda, né, comparado com esse plantio de pitaia no tutor vivo que eu fiz. Esse plantio de pitaia no tutor vivo ele não está dando a resposta que a gente esperava, muito em função do problema hídrico. Vocês veem que meu cabelo ainda está molhado, eu peguei chuva agora, dando uma volta pela área, a gente saiu ali, se abrigou em uma árvore, mas se molha, não tem como não molhar. Mas assim, essa resposta que essas plantas vão nos dar deve acontecer agora, depois desse início de chuvas. Vocês estão vendo que algumas plantas já começaram a aparecer botões, então começou a chover ali no início de dezembro, meados de dezembro, então está com mais ou menos aí 30 dias que começou algumas chuvas. Apareceram alguns botões florais, eu vou mostrar para vocês alguns botões florais que surgiram. Mas eu acho que o ideal, o interessante para esse ano é pensar em duas coisas que eu quero fazer, principalmente nessa área, que eu quero mostrar para vocês agora. Como eu disse, aos poucos vão aparecendo aí alguns botões florais, essas flores vão abrir hoje, né, são flores de pitaia de polpa vermelha. Aqui tem pitaia de polpa branca, em que tem alguns botões florais. Ali também tem algumas flores, alguns frutos, né, pouco ainda, perto do que eu esperava para essas plantas aqui. É bem pouco, mas já começam a aparecer, a dar alguns sinais de floração, uma boa floração. Mas o que eu estava pensando antes, isso é até um problema que a gente vai comentar em outros vídeos, é que essa rua foi mal planejada. Então eu estou imaginando aí para esse ano, planejando na verdade para esse ano, fazer o plantio de tangerina nessa fileira aqui, né, fazer uma fileira aqui nessa entrelinha para consorciar a pitaia com a tangerina. Rafael, talvez isso aqui vai ficar muito apertado, provavelmente, mas com o manejo de poda a gente consegue fazer essa área produzir. Qual seria a outra opção? Minha outra opção seria plantar pitaia na entrelinha, mas eu acredito que assim eu não faço uma boa diversificação da propriedade, se eu tiver só pitaia nessa área. Então eu estou pensando também nessa questão de diversificação. E eu acho que nessa linha aqui, que tem a distância aqui, ó, dessa fileira para essa fileira, tem 4 metros de espaçamento. Poderia se produzir essa pitaia com tutor vivo tranquilamente com 3 metros, né? Essa linha poderia andar para cá assim, mais ou menos. E aí eu ganharia mais ou menos 25%, né, na densidade populacional, ou seja, aumentaria 25% o número de plantas que eu tenho na área. Isso no planejamento, né? Depois de plantado não tem mais o que fazer, principalmente porque é tutor vivo. Assim, a pitaia você até conseguiria cortar ela e mudar ela de lugar, mas o tutor vivo não dá. Eu teria que replantar o tutor vivo. Fazer um plantio de pitaias, uma fileira de pitaia aqui nesse meio, aí a gente já teria um espaçamento muito adensado, né? Ia ficar daqui o espaçamento entre plantas é 2,5, o espaçamento entre as fileiras ficaria de 2 metros. Então eu acredito que não seja interessante fazer isso com pitaia, mas talvez com tangerina, né, a tangerina Poncã, eu consiga fazer isso. Eu vou testar, é um risco, né, eu estou consertando algo que eu imaginei, né, eu pensei que o tutor vivo ia fechar muito, ia causar um sombreamento muito grande, e não é bem isso que está acontecendo. O manejo de poda está mantendo
eu estou conseguindo manter, né, esse tutor vivo com poda, né, de forma bem arejada, entrando bastante luz para a pitaia, mas eu estou sentindo essa perda de espaço. E a gente não pode também se dar o luxo de deixar tanto espaço vazio assim. A outra questão que eu quero mostrar para vocês é uma pequena área, que foi aqui. Aqui tem um quebra-vento, é uma cerca viva feita com a glericídia, né? Eu uso ela como quebra-vento, de vez em quando eu podo ela. Eu devo continuar, né, reformar essa cerca aqui para baixo. Essa cerca aqui, essa cerca viva aqui serve como divisória de um corredor que os animais passam por um pasto que tem aqui do lado do pitaial. Então nessa área aqui ao lado, né, que é o pitaial das pitaias plantadas em tutor vivo, e aqui fica uma outra área, né, tem um corredor aqui no meio e fica uma outra área aqui. Eu pedi para queimar o cupinzeiro ali e terminou pegando fogo aqui num capim seco que tinha, né? Queimou aqui um pouco. Não é interessante fazer o uso de queimada para limpeza diária, né? Porque a gente precisa bastante de matéria orgânica, mas já que aconteceu, fazer o quê, né? Então essa área aqui eu devo organizar ela para fazer um plantio de mais algumas mudas de pitaia, também em tutor vivo. Aqui atrás desse mato, né, desse matagalzinho aqui, pequenininho, é pequeno, aí tem algumas mudas de glericídia lá no meio que eu vou cortar para utilizar como tutor vivo. Aqui atrás é onde fica o plantio de pitaia convencional, né, no modelo com pneus, que eu já mostrei para vocês, que tem bastante flores lá também, agora depois dessas chuvas. Então vamos dar uma passada lá para a gente ver como que está a floração lá da área com as pitaias plantadas no tutor convencional, que é a estaca com o pneu de moto. Então, estamos aqui na área de produção com o tutor convencional, né, que é estaca de madeira com pneu de moto. Tá, tem bastante flores para abrir aqui da Pink. São essas 3 plantas aqui da Pink. Vejam que tem várias flores aqui, 6 flores para abrir, algumas das pitaias de polpa branca. Essa planta aqui, que é a planta que mais tem flor para abrir hoje. Então à noite a gente vai fazer polinização dela, né? Aqui para baixo tem mais umas especiais. Aqui uma Golden, que eu estou pelejando com ela faz bastante tempo, né? E finalmente ela passou do tutor do pneu, né? Aqui a Vietnamese White, que tinha uma flor que apareceu aqui e eu consegui polinizar ela, mesmo com o aripuá não dando trégua. Tem um frutinho que eu fiz a polinização manual. E aqui a pitaia de polpa vermelha alto fértil. Tá? Então essa pitaia de polpa vermelha alto fértil é o que eu quero testar. Aqui tem outro exemplar lá na área de tutores vivos. É o que eu quero testar aqui nessa áreazinha que eu estou dizendo para vocês. É pequenininho, deve caber aqui no máximo, deve caber umas 30 plantas no máximo. Eu quero fazer a multiplicação dessas pitaias autoférteis, diminuindo a necessidade de polinização manual. Então eu vou chegar aqui naquele local que tem um pouquinho de queimado, para vocês verem que é a mesma área. Tem um pouquinho de glericídia, tem um matagalzinho aqui para derrubar, o queimado ali. E as pitaias lá na frente, as pitaias no tutor vivo. Então eu quero ver se eu multiplico essas pitaias de autopolinizáveis, né, que a gente não precisa realizar a polinização manual, porque vai diminuir a minha necessidade de mão de obra noturna, né? A gente sempre debate sobre essa questão da necessidade da mão de obra na produção de pitaia, porque essa mão de obra noturna ela é muito complicada de se trabalhar. Então, para uma empresa grande, trabalhar com mão de obra noturna fica muito difícil. Para o pequeno produtor, é razoavelmente mais fácil de se trabalhar com mão de obra familiar, né, com essa mão de obra noturna, porque a mão de obra é dele. Mas existe uma grande quantidade de riscos associados a esse trabalho noturno no campo. Então, tanto da proteção do produtor, da proteção do trabalhador, como também da necessidade dessa atividade. O cara trabalha o dia todo e ainda tem que trabalhar à noite. Dependendo do tamanho do pomar dele, esse meu pomar de área da pitaia produzida em tutores vivos, é grande para uma pessoa só lidar com ela. Então eu preciso de ajuda quando tiver bastante polinização. Então
Imagina que esse pomar está com mais de 100 tutores, ele esteja florando igual está essa última planta de polpa branca aqui que eu mostrei, da área convencional, com 20, 30 flores para polinizar. Então são 30 vezes 100 são 3.000 flores, né? 3.000 flores para polinizar numa noite, meu irmão, o cara fazer dá trabalho. Então a gente precisa de um pouco mais de cuidado com relação a esse tipo de questão. Essas duas áreas eu quero trabalhar na área do tutor vivo, fazer o plantio de citros, aí eu vou poder mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer no plantio de citros, principalmente voltado para a agricultura familiar, né, algumas técnicas que você consegue utilizar na agricultura familiar. E nessa nova área tentar fazer essa instalação do pomar, desse novo pomar também em tutor vivo, com algumas mudanças em relação ao que eu fiz anteriormente na instalação desse primeiro pomar de pitaias. Bom, o vídeo de hoje é isso, tá? Eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal, deixem comentários para a gente interagir mais por aqui, sigam a página do canal no Instagram, que a gente pode interagir de forma mais rápida por lá, tá certo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço.